falo 2 horas sem precisar. Olha, você tem 15 minutos para apresentar e aí abre para perguntas, né? Mas se precisar de mais, Rafa, porque assim, acho que o importante é a gente sanar todas as dúvidas deles aqui, né? É entender os benefícios para micro e pequena empresa. Então, se surgir mais dúvidas, não tem problema, pode ocupar o tempo para que ninguém fique com dúvidas em relação ao produto e serviço, tá bom? Perfeito. Ana, obrigado mais uma vez. Pessoal, muito obrigado pela oportunidade de falar com vocês. É um prazer estar aqui falando com vocês, um orgulho ser uma das soluções aí do Sebrae São Paulo. Antes de falar do produto em si, eu queria falar de 4 pontos que a gente fez uma tarefa de casa junto com o Sebrae, e agora que a gente assinou o aditivo de contrato com a LGPD, né, que já engloba a LGPD, isso facilitou muito. O primeiro ponto é sobre a API. A gente criou uma API, eu prefiro falar antes, porque quando vocês vão vendo a solução, eu quero que vocês já entendam que a gente já tem uma integração de software com o Sebrae, e cada atendimento que a gente fizer vai para contar para vocês. Vai estar chegando no formato aí, via API, né? Quando eu falo API, é via integração de software, né? Via API vai chegar no formato que a auditoria do Sebrae já pede. Então, a gente já trabalhou isso aí com o Guilherme Amato, tivemos que esperar esse aditivo de contrato aí, que é sobre a LGPD, e agora já está funcionando, né? Então é importante dizer isso aí, porque a gente demorou 6 meses para ter isso aí, e isso conta, né, nas metas do Sebrae. Isso está sendo muito importante, né, para o Sebrae. Estou vendo que todos, inclusive fora do Sebrae São Paulo, que a gente está apresentando o projeto, esse ponto está sendo muito interessante. Outro ponto importante é o que a gente vai apresentar já está também dentro do site do Sebrae, né, e vão ter dois subdomínios dentro do site do Sebrae São Paulo, que é o permuta.sebraesp.com.br. Se vocês entrarem agora, vocês vão ver que a gente já está hospedado dentro do site do Sebrae, a nossa solução, e a gente também tem uma variação da solução, que é a rodada de negócio em permuta, que a gente vai subir provavelmente na semana que vem, e será rodada.sebraesp.com.br. Aí serão rodadas de negócio só em permuta. Ok? Então, esses pontos aí, assim, são importantes, porque eu queria que vocês já tivessem, olhando o material, já visualizando essa dinâmica interna aí do Sebrae, que eu acho que vocês vão conseguir visualizar um pouco melhor aí os aproveitamentos que a gente pode fazer dessa solução. Ana, eu vou compartilhar minha tela aqui, então, para a gente começar a falar da solução em si. Pessoal, vocês estão vendo minha tela? Sim, Rafa. Perfeito. Bom, nossa solução, como a Ana mencionou, nós chamamos, né, o nome da nossa solução e da empresa e do nosso site é xpory.com. A gente está dando um conceito novo, né, que é a economia colaborativa, e a gente considera, né, ser o novo normal da economia, né? Muito se fala nesse novo normal. A gente não montou a solução agora para a pandemia, mas de fato está tendo, né, uma adesão, uma aderência muito grande nesse momento de pandemia. Bom, essa questão da ociosidade é um problema que sempre existiu, né? O foco nosso acaba sendo nisso, vai ficar mais claro nos próximos slides. As empresas têm ociosidade, elas não têm a capacidade inteira, nem o lojista e nem o pessoal de serviço sendo operada, e o nosso foco de atuação é nisso, né? Na pandemia, essa ociosidade acabou aumentando, né? E tornou-se um problema que já era grave, mais grave ainda. Então, o nosso foco de atuação está na ociosidade das empresas. E como é que a gente atua nisso, né? A gente montou um marketplace de permutas multilaterais. A gente vai deixar um pouquinho mais claro no próximo slide o que vem a ser permuta multilateral. Mas então, de fato, a gente ajuda na compra e venda das empresas, e para isso, né, a gente tem uma moeda interna para que dê condição de fazer essa permuta multilateral. A gente vai deixar isso mais claro lá. Importante dizer que empresas que ainda não se formalizaram, né, ou profissionais liberais também têm espaço, pode se cadastrar no CPF, e pode se cadastrar no CNPJ também. E como é uma rede colaborativa, existe adiantamentos de crédito para que essas transações sejam facilitadas. Isso vai ficar mais claro também ao longo da apresentação. Bom, esse slide mostra bem o que é a permuta multilateral. Perceba que ela é uma evolução da permuta tradicional. Importante, né? A permuta, ela sempre é interessante quando há uma coincidência. Se eu tenho interesse num produto da Ana, a Ana tem interesse num produto meu, no mesmo valor, no mesmo tempo,
Isso é muito interessante. Nenhum dos dois vai expor capital, né, não vai mexer no caixa da empresa, e a gente consegue usar a nossa capacidade ociosa para comprar o que a gente precisa. O fato é que a permuta bilateral ela é de difícil escala, né? Não dá para você escalar, porque você tem que ficar achando casamentos aí para que esse negócio tenha, né, um volume maior. E isso não é provável de acontecer. O que a gente fez foi quebrar o paradigma da permuta bilateral. E aí sim a gente conseguiu escalar esse business de permuta. Então, nesse contexto, eu tenho interesse no produto da Ana, a Ana não precisa saber o que eu forneço. Ela pode comprar de qualquer um dos mais de 10 mil clientes que a gente tem. Ela pode comprar do Júlio, por exemplo, o Júlio comprar do João e assim por diante. Opa, então eu abri, eu quebrei, né, o interesse mútuo que tinha que ter entre a permuta bilateral e a gente abriu a cabeça para fazer permuta multilateral. Perceba que do ponto de vista da Ana, se quem comprou dela não é a mesma empresa que ela comprou, isso não faz diferença nenhuma. Ela atingiu o objetivo dela, que é pegar a capacidade ociosa dela e adquirir o que ela precisaria sem mexer no caixa, que era o objetivo da permuta. Se são pessoas ou empresas diferentes, isso não tem problema nenhum. Então, esse é o grande ponto aqui. O conceito do negócio todo é a permuta multilateral, e estatisticamente dando chance dela acontecer numa escala muito maior. Nesse exemplo que eu citei, né, eu tendo interesse no produto da Ana e a Ana tendo 10 mil chances de comprar, né, no tamanho que a gente é atualmente. Perceba que se eu esperar que a Ana tenha interesse no meu produto, né, se eu esperar a permuta bilateral, eu tenho uma chance de negócio. Se eu deixar a Ana livre, ela tem 10 mil oportunidades. Então é 10 mil vezes mais provável. Por isso que, na verdade, a gente consegue realmente dar esse giro um pouco maior. Importante dizer que a gente começou esse trabalho junto com o Sebrae, e mais especificamente com o Sebrae Goiás, mostrando nossa eficiência nas rodadas de negócio. A gente, né, viu o Sebrae fazendo rodadas de negócio, onde de fato só não, mas uma presença muito grande de vendedores. Então, na prática, estava sendo uma rodada de networking, não existia negócios sendo muito feitos, né, quando era aquela rodada de empresas do mesmo tamanho, né, todas pequenas, não é aquela rodada com âncora. Quando a gente fez a nossa e convidou o Sebrae, a gente mostrou uma diferença muito grande de transações. E, na verdade, na nossa rodada, as pessoas são muito mais ansiosas para poder comprar e para poder vender, porque como ela vai comprar na permuta, ela compra com muito mais facilidade. Então, o giro aqui de produto e serviço acaba sendo muito maior. Bom, então esse aqui é o conceito do negócio, né? Todo mundo claro, assim, sobre a essência do negócio? Aqui tá ok, gente? Faço até questão de perguntar agora, que esse ponto aqui é um ponto essencial para a gente continuar. Todo mundo tranquilo sobre esse ponto? Tranquilo, Rafael. Bem interessante. Tranquilo. Ok. Tranquilo. Bom, como eu disse, a gente já tem, apesar da gente estar sendo bem aplicado agora na pandemia, a gente não surgiu, né, na pandemia, a gente já tem 7 anos de mercado, os aplicativos já estão mais de 5 anos e meio nas stores, então a gente já tem uma solução bem robusta e bem validada aí no mercado. É importante dizer que para a permuta multilateral acontecer, a gente tem que ter uma moeda interna, né? Porque senão fica na caderneta anotando o que um deve para o outro, né? Então a gente tem uma moeda interna, não é uma criptomoeda, não é uma moeda de especulação, um X é igual a R$1, não faz sentido acumular, então é justamente para retomar a economia, né, para um comprar do outro, e também não é uma moeda resgatável. Então você não pode resgatar para pagar banco, você tem que realmente comprar de outro cliente da rede e com isso economizar o seu caixa, né, preservar o seu caixa. Então esse é o foco, né, da plataforma. Aqui alguns dados internacionais. Importante dizer que nos Estados Unidos esse business, né, que algumas pessoas pensam que é coisa muito pequena, né, só o boteco que faz, tal, mas não é muito o caso, né? Nos Estados Unidos essa tendência começou em 2008 na crise americana e hoje a Associação Americana já diz que o volume está entre 20 e 30 bi de dólares, né? Então acima de 100 bilhões de reais. É um volume que, mesmo para a economia americana, é um volume bem significativo. Aí alguns dados, né, que algumas grandes empresas listadas na Fortune fazem permuta multilateral. Nesse momento de pandemia, vários países do mundo adotaram a permuta como uma ferramenta, né, de reativação econômica. Essa foi a aposta desse edital do Sebrae que a gente participou, né, que é o Sebrae Conecta, que a Ana mencionou. Então, a gente também, né, se posicionando aqui como ferramenta de reativação econômica nesse momento de crise.
Bom, então só para deixar mais claro, o que, que a gente entrega de valor para os clientes? Monetização, né, no primeira visão, para quem está vendendo, monetização de capacidade ociosa. Todos têm, é uma coisa que as pessoas não gostam de assumir ou não têm capacidade de medir, mas isso é um dos principais cânceres, né, das empresas aí, então a gente trabalha nesse foco da capacidade ociosa. E, logicamente, através dela, fazendo novos relacionamentos, tendo um novo canal de venda. E para quem compra, é de fato a possibilidade de adquirir o produto ou serviço sem mexer no seu caixa, que também, como vocês estão acompanhando as empresas aí, é uma coisa muito interessante, né? Você conseguir preservar a caixa, adquirir o produto ou serviço que você precisa, preservando o caixa. Então perceba que todos na plataforma são compradores e vendedores, só que em momentos diferentes, né? Então a pessoa compra o que ela está precisando e fornece o que está sobrando. E com isso ela tem um equilíbrio, né, do seu caixa e da sua estrutura produtiva melhor. Bom, aqui a gente tem uma loja colaborativa, só que acaba sendo um exemplo um pouco mais claro para quem é lojista, né? Todos os lojistas trazem o excesso de produção e essa loja fica sendo um modelo mais lúdico de como é que o site funciona, né? Você traz o seu excesso, na mesma vinda na loja você já compra o que você está precisando, de vários fornecedores, evitando até que você ter que visitar vários clientes. Isso fica muito prático, né? De como a economia colaborativa funciona. Nós temos uma loja em Goiânia, estamos montando agora uma em São Paulo, ainda não está pronta, mas a loja colaborativa tem essa função. Quantas rodadas de negócio? A gente fez muita rodada de negócio, né, nesse sentido, né, rodada de negócio em permuta presencial, aí está uma foto de algumas que a gente fez, e agora estamos com a solução virtual, né? Com apoio do Sebrae também. Nós vamos fazer agora em 2 prefeituras, inclusive, uma em Diadema, né? Que a prefeitura está chamando o Sebrae e a gente vai ser a ferramenta, e em Jundiaí também. A gente já envolveu as regionais do Sebrae nessas 2 unidades, onde o poder público está entendendo que a permuta multilateral acaba sendo uma ferramenta interessante para reativação dos pequenos e, logicamente, envolvendo o Sebrae e a gente entrando dentro do Sebrae, pelo Sebrae, né, para evitar que a relação do poder público com a empresa privada, a gente está entrando dentro do Sebrae como fornecedor da ferramenta, né? Bom, algumas conquistas importantes aí, importante dizer que a gente já tem patente sobre esse processo, né, de permuta multilateral, temos prêmio FINEP no assunto. No caso de Goiás, né, onde a gente começou, a gente já é indicado pelo próprio poder público, tem projeto de lei para o poder público aceitar a moeda, né, para pagar multas e juros, não tributos, que é inconstitucional. A gente já tem uma plataforma bem robusta aí. E do ponto de vista, né, que sempre se pergunta, a questão da legalidade, tanto fiscal e contábil, do modelo de permuta, a gente tem um relatório da Baker Tilly, que é uma auditoria inglesa, que mostra que o nosso modelo não fere em nada a parte fiscal nem contábil da legislação atual do país, né? Bom, sou engenheiro de formação, mas tem 10 anos que eu estou me dedicando aí à economia colaborativa, e a X por Y nada mais é do que uma aplicação prática, né, dentro desse pilar aí de permuta multilateral que compõe, né, esse guarda-chuva aí de economia colaborativa. Um pouco do nosso time. Bom, importante dizer que a gente tem uma validação social interessante, né, a gente já apareceu nas principais mídias nacionais, e já temos mais de 600 vídeos de depoimentos de pequenos empresários no nosso canal de YouTube, mostrando como, de fato, eles aplicam a permuta multilateral no seu dia a dia e como elas foram importantes ali na gestão do negócio, né? Essa última conquista é a que a Ana falou, nós fomos escolhidos como a plataforma de permuta multilateral do Sebrae, inclusive, né, estando hospedado dentro do próprio site do Sebrae, e estamos, e essa aproximação que a Ana fez com vocês é muito importante, porque nós somos a ferramenta, né? A gente está entendendo agora, aprendendo a trabalhar com o Sebrae, nos posicionando dentro dos programas já existentes, né, como o Ali, como o Sebrae Aqui e outros programas, CBR, como uma ferramenta para melhorar os indicadores, para que os próprios indicadores do Sebrae e também as eficiências dos clientes atendidos sejam melhores, né? Bom, é importante dizer essa parte de monetização aqui. Nosso modelo de negócio não tem nenhum custo fixo, né? Não há nenhuma taxa para entrar, não há mensalidade, não há anuidade. Quem vende não paga e quem compra paga 10%. Então, perceba que é apenas um ponto de monetização. Esse ponto é variável, né? Se a gente não conseguir entregar nenhum
nenhum valor para o cliente, ele não paga nada para a gente, e ele só paga quando ele de fato já estiver comprando. Se ele comprar, se ele está comprando, ele já vendeu, consequentemente ele está no final do ciclo, né? Então, se bem que é um ciclo, né? A gente compra, vende de novo, compra, e assim ele vai usando a gente para otimizar toda a capacidade ociosa dele. Mas perceba que é na performance nosso recebimento, né? Bom, essa é a apresentação que eu preparei para vocês, para transmitir aqui esse conceito, né, do que é a permuta multilateral e o que a gente faz. E estou à disposição para qualquer esclarecimento e ver como é que a gente ajuda aí. Lembrando que a gente tem webinars também, focado no cliente de vocês. A gente tem 4 horários fixos, depois eu passo para a Ana os horários, porque não é de fácil, é importante dizer isso, eu entendo que não é de fácil explicação o que é permuta multilateral. Então, assim, eu não espero que vocês façam essa explicação profunda. Então, a gente tem 4 horários semanais, e podemos criar mais, se necessário for, só para atender os clientes Sebrae. Então, é só mandar para esse webinar nosso, que a gente já tem, além de ter o EAD, né, dentro do site tem o EAD, então a gente se preocupa muito. A barreira de entrada, nossa, até porque não tem que pagar para entrar, não tem mensalidade, não tem nada, é de fato um entendimento. Assim, essa parte de cultura do que é a permuta multilateral, como a gente acompanha bem os Estados Unidos, a gente viu que demora alguns anos para ser implementado, não é uma coisa que do dia para a noite as pessoas entendem, né? Então, por isso que a gente se preocupa muito com EADs, com webinar, para realmente conseguir transmitir. Mas depois que a pessoa entra e usa, ela começa realmente já ficar natural para ela esse uso da permuta multilateral. Rafa, obrigada. Pessoal, sinta-se à vontade aí para fazer perguntas a ele, né? E eu quero deixar uma pergunta. Posso, Rafa? Claro, você que manda. Você tem alguns depoimentos? Porque às vezes um cliente falando, e na hora de passar para o cliente fica mais fácil até para ele entender. Não sei se você teria para nos encaminhar também. Eu vou pegar alguns vídeos, então, lá do que estão no nosso YouTube e te mandar. Vou tentar pegar segmentos distintos, né, para ficar mais claro. Tem gente de lojista, de comércio, tem gente que é prestador de serviço, tem gente que é profissional liberal. Cada um tem uma visão. Mas é interessante, Ana, ver essa questão dos tipos de uso. Realmente, tem parceiros que são muito rígidos, né? Eles usam só para o CNPJ mesmo e que seria o correto. Então, olha, ele compra capacitação para o time dele, por exemplo, uma gráfica. Isso é importante. Eu fiz um estudo uma vez com a parte gráfica, né? Gráfica, a gente tem um volume razoável de gráficos, tem entre 30 e 40 gráficas, só que mesmo assim ainda não é suficiente para atender toda a rede. Porque sempre precisa. Eu fui estudar a cadeia gráfica, né? Como a gente está na permuta, a gente não paga energia elétrica e alguns papéis, produtos são importados, a gente não consegue, o dono da gráfica não consegue comprar isso, acaba que fica muito à mercê de outras coisas, custos acessórios que eles têm. E para nossa surpresa, a gente viu uma diversidade muito grande. Alguns clientes usam realmente coisas para gráfica, né? Então, uniformes, treinamento dos funcionários, reforma da gráfica, tal, coisas que são custos do CNPJ. Existem outros que compram lote, né, terrenos mesmo, para usar de garantia bancária para pegar um empréstimo no banco e comprar outra coisa. Então, ele usa como investimento. Outros usam para pagar a escola dos filhos, que seria um custo da pessoa física deles, né? Então, a gente percebe que na permuta multilateral, a gente tentou fazer cadeias, né? Mas a gente percebe que vira uma teia. Depende muito de como a empresa vê, e principalmente no momento de pandemia, né, onde bagunçou muito, né, a questão dos custos, tanto da pessoa física quanto jurídica, a gente vê essa questão sendo refeita aí. A gente saiu no Valor Econômico recentemente, né, a gente vendeu 189 bolsas de anuidades de escola, né? A plataforma é B2B, mas como vários dos profissionais liberais são pais que precisam pagar a escola, ele não estava conseguindo pagar em dinheiro, então existe essa mistura realmente que a gente acaba assim, a gente salvando o cliente, mas assim ele no entendimento dele o salvar pode ser de fato alguma coisa, até uma despesa pessoal que ele não está conseguindo pagar também. Muito legal, obrigada. João? Tá no mudo. Tava tirando agora. Não sei se eu fui o primeiro a levantar, mas enfim. João, eu te ouço muito baixo. Melhor agora? Um pouco melhor.
Tá bom. Só por não ser uma moeda sacável, né? Então, necessariamente, e é bom que seja assim, as empresas têm que consumir dentro dessa rede, né? Como é que está a penetração disso aqui para São Paulo? Porque tem uma rede aí, você falou, mais de 10 mil, mas como é que está essa distribuição para cá, até para que a gente consiga conversar com os nossos empresários sobre a possibilidade deles utilizarem e consumirem dentro da plataforma. Perfeito. O João, nós estamos com uma rede realmente maior em Goiânia, mas nós já temos mais de 1.000 clientes em São Paulo, de segmentos diversos. Então, é uma rede que está inferior à Goiânia, realmente, porque foi onde a gente começou, mas está crescendo muito rapidamente. A gente está tendo uma captação por volta de 30 clientes por dia, né, no estado inteiro de São Paulo. E isso sem campanha nenhuma. A gente está preparando uma campanha agora, a começar na semana que vem, e a gente espera ter mais de 100 clientes por dia entrando novo no estado, não só na cidade de São Paulo. Então vai tendo uma diversidade grande, né? Então a maioria, logicamente, empresas pequenas, mas tem algumas empresas grandes, né? Algumas TVs são clientes nossas e isso que também eu acredito, gente, que esse tema seja um dos maiores, o tema da ociosidade seja um dos temas mais negligenciados que existe dentro do mercado. É impressionante, eu acho que quando vocês colocarem uma lupa nisso, vocês vão se impressionar com a capacidade ociosa que existe nas empresas, nas grandes e nas pequenas. Vocês vão ver que são realmente milhões e milhões deixados na mesa todos os dias por essa incapacidade. Então, o nosso foco é nisso, e só nisso, até porque a gente entende que se a gente conseguir otimizar esse ponto, a gente começa a trazer um resultado para esse empresário, tanto na vida pessoal dele, no sentido assim, das contas pessoais, quanto nas contas empresariais, muito fortemente. Importante, esse assunto do site que eu citei, né, que é o permuta.sebraesp.com.br, que já está no ar, o que vai entrar semana que vem é o rodada.sebraesp, né? Mas aí nós temos uma vitrine, João, de tudo de algumas ofertas que a gente selecionou, assim, algumas ofertas mais empresariais para os clientes que estão entrando agora como pequena empresa. Por quê? Porque o cliente começa a ter um enxoval aí. Então, vocês estão atendendo algum cliente. Olha, ele não tem contador, ou está pagando contador caro, ele pode fazer na permuta, ele não tem um site, ele não tem um aplicativo, ele não tem certificado digital, não tem assessoria de imprensa, não tem advogado, ele precisa dar uma sofisticada nos serviços dele, né, com assessoria jurídica e tal. Ele consegue fazer isso na permuta. Então, essa é a grande coisa. A gente está aplicando agora, junto com a turma do Michel Porcino, lá na parte de startups, mas não só. Você vê que qualquer empresa ela tem essa necessidade desses serviços básicos, então, do ponto de vista dela, ela está ociosa, ela precisa investir em uma série de coisas, ela não tem caixa para isso, mas, por outro lado, se você olhar a estrutura dela, ela está ociosa. Seria muito inteligente se ela conseguisse entregar sua ociosidade para quem está precisando, isso já geraria venda para ela, inclusive aprimoraria o produto dela, porque ela teria mais clientes, e com isso ela já sofisticaria o produto, né, a entrega dos serviços dela e, consequentemente, conseguiria vender mais, inclusive em reais. Então a gente foca nisso. Importante dizer, gente, a gente não chega na empresa de ninguém para pegar 100% do business, não existe isso. A gente pega só a capacidade ociosa, pode ser 1%, pode ser 10%, pode ser 20%, depende ali daquele momento. Tem empresas que são sazonais, por exemplo, a própria Pousada do Rio Quente, né, que é dona lá da Costa do Sauípe, é cliente nossa. Ela não põe com a gente Réveillon, feriado prolongado, porque ela não precisa da nossa ajuda para vender. Mas o parque está lá o ano inteiro, com os mesmos funcionários, a mesma estrutura. Então, um feriado, um fim de semana ou uma semana comum, para elas é muito interessante colocar aqui com a gente e não ficar ociosa, porque na hora que ela precisar fazer marketing, e ela gasta alguns milhões de marketing, ela pode contar com a gente e não tirar do caixa, né? Então, tem para todo tipo de aplicação. Tem coisas que são sazonais, tem outras que são um produto está ocioso, o outro não está, e assim por diante. Perfeito. Achei tem uma pergunta. Totalmente moderno, totalmente interessante. Então, bem legal, bem legal. Obrigado, Rafael. Obrigado, João. Posso perguntar? Claro. O Hélio. Rafael, tudo bem? Hélio falando. Eu estava vendo aqui no site, a maioria do que você tem aqui é serviços, né? Não, pelo menos não consegui encontrar aqui produtos. Essa é a característica, ou seja, a maioria é serviços, não... produtos, eu vi tem uma abinha aqui na lateral. Ok. Bom, aí sendo produtos ou independente de serviço,
enfim, é uma permuta, ok? Você tem lá a troca entre os clientes. Como é que fica a transação fiscal aí? Não sei se você chegou a comentar sobre isso, acho que não, porque eu só perdi o comecinho, uns 1 ou 2 minutos. Você poderia falar um pouco sobre isso? Claro. Enfim. Excelente pergunta, Hélio. A primeira parte sobre a questão de produtos e serviços. Hélio, de fato, isso é uma característica do business. Mesmo nos Estados Unidos, tem mais serviço do que produto. Por que isso? Porque o serviço ele é perecível. Então, por exemplo, a TV Record não vendeu uma veiculação hoje e o dia passou, de fato, aquela possível veiculação, hotel é assim, então um profissional liberal é assim, aquele horário, aquela janela foi perdida. E isso, de fato, é perdido mesmo. Ela pode até vender no dia de amanhã, mas aí é outra venda, né? O produto não é bem assim. Se eu tenho um celular aqui no estoque, se eu não vender ele hoje, né, eu posso vender amanhã. Então, a sensação de perda do serviço ela é muito maior. Consequentemente, é extremamente mais fácil conseguir ofertas de serviço do que de produto. Isso é uma verdade. Alguns produtos não entram na permuta mesmo nos Estados Unidos. Eu não sei se você pegou esse dado, mas eu mencionei que nos Estados Unidos está entre 20 e 30 bi de dólares. Mesmo lá, por exemplo, não tem combustível. Combustível é um item que não tem ociosidade e tem margens muito baixas, né? Tirando os cartéis aí, tem margem baixa. Então não é um tipo de produto que tem aderência. Agora tem muitos produtos que têm aderência, sim, à permuta multilateral. Mas o serviço acaba dominando realmente por essa questão de ser perecível, né? Bom, sobre a parte fiscal, boa pergunta. A transação, eu mostrei aí que a Baker Tilly validou, né, todos os nossos processos, porque a transação é uma transação normal. Tem que emitir nota fiscal, né? A gente não tem ingerência, né, se os clientes emitem ou não, mas o que a gente orienta é sempre emitir nota fiscal. Então, uma transação como qualquer outra, a gente, por ter ganhado o prêmio FINEP, né, a Receita, o Banco Central, já teve, né, fomos chamados por eles, né, até na premiação. Então, isso eles já sabem do nosso modelo de negócio, a gente está crescendo esse modelo, ainda não é expressivo para o Brasil inteiro, né, mas isso é um modelo que não tem problema nenhum sobre a parte fiscal e contábil. Então, entra em balanço, né, das grandes empresas, quem faz balanço. Então, você tem lá 100 mil, 200 mil em crédito, entra no seu balanço. Quem é do Simples não entra em balanço, não faz balanço, né? Mas tem toda a questão de emissão de nota fiscal, você tem esse crédito e débito para fazer. Então, quando você está devendo a plataforma, você está em débito. Quando você tem saldo, você tem contas a receber ali. Então, do ponto de vista contábil e fiscal, é normal, sem nenhuma mudança das transações em reais. Perfeito. Estava vendo aqui, estava pensando nos produtos que são perecíveis, né? Eventualmente o cliente acaba colocando aí, sei lá, algum produto que ele, né, porque vai ter o prazo de validade ali liquidado em alguns dias, etc., vencido, na realidade, em alguns dias, e aí, de repente, poderia, né, alguém que tenha necessidade de consumir isso de maneira rápida, mas enfim, ok, deu para compreender aí, Rafael, obrigado. Welly, só para completar a sua pergunta, nós estamos fazendo um trabalho com sonda e com dia. Os dois têm ali, um é em Diadema, né, o centro de distribuição, e o outro em Mauá. Então, os dois ali no ABC. E a gente tá vendo justamente esse ponto aí. Como a gente integra os dois sistemas, para que não tenha que ser, né, um negócio manual, porque senão não dá para fazer. E a gente já gerar imediatamente as ofertas assim que entrar no limite lá, que alguns produtos é um mês, outros produtos é uma semana. Então, assim que entrar no limite, que ainda está no prazo de validade e que o supermercado não tenha interesse de comercializar, já entra automaticamente aqui para a gente. Certo. Maravilha. Parabéns pelo negócio, hein? Bem interessante. Aliás, eu já tinha visto outros modelos, mas enfim, aplicação em cidades pequenas, isso há mais de 10 anos, mas aí com uma moeda também local, enfim, acho que é interessante, tem chance aí. Tem não, já está sendo sucesso, né? Não, nós temos muito, isso aqui eu considero, é importante que todos ouçam isso, assim, vendo o modelo que está nos Estados Unidos, a gente nem começou. A gente tem a tendência, né, como brasileiro, em entender que as coisas funcionam lá fora e não funcionam aqui. Eu, como estou estudando esse business há muito tempo, né, eu vi o caminhar, né, do modelo que foi implementado nos Estados Unidos, e eles passaram por esse mesmo momento aqui. Há 10 anos atrás estavam lá, poderia estar, né, o Sebrae lá dos Estados Unidos,
com o empreendedor local fazendo isso. E hoje é um monstro, né? Você está chegando a 30 bi de dólares, é um volume extremamente grande. Você tem na aba, né, do site da Receita Federal, que é o IRS, né, você tem uma aba de permuta multilateral, tem uma aba só para isso. Então, é um caminhar mesmo. Do ponto de vista de comunidade e cidade do interior, nós estamos com um projeto com um colega de vocês aí, que é a Ângela e a Esmeralda, do Sebrae Centro. Nós vamos entrar, fizemos uma parceria com a CUFA e com a Rede Globo ali no Jabaquara. Então a gente vai ter uma atuação ali com eles, uma rodada de negócios com capacitação do Sebrae e com a plataforma da X por Y. Então tem para o pequeno mesmo e tem para o grande. As emissoras de TV estão muito ociosas, então a gente tem imóveis sendo circulados. Então a ociosidade existe para o grande e para o pequeno, é negligenciada e é causa de um monte de ineficiências que a gente está aqui para consertar, né? Junto com Maravilha, maravilha. Obrigado, Rafael. Obrigado a você. Igor? Rafael, estão me ouvindo? Sim, pois não, Igor. Bom dia. Eu não entendi direito a parte financeira, não sei se me explicar. Eu tenho uma empresa, botei minha empresa no seu site, ofereci o serviço, quero contratar outro serviço. Não ficou claro para mim se eu tenho que botar um dinheiro que vai converter em moeda ou eu vou começando a fazendo dívidas e depois eu vendo meu serviço, meu saldo vai ficando até igualar ou ficar positivo. Ou se eu boto um dinheiro e a parte de vocês, vocês cobram 10% por transação, aí esse dinheiro meio que some do sistema de permuta e vai para vocês em espécie, vocês monetizam 10%, mas como é que vocês pegam esse dinheiro na plataforma? Isso que eu não entendi. Isso eu posso ficar com saldo negativo e depois sumir? Como é que a empresa se responsabiliza? Se eu fico com 10 mil negativo, não sei se é possível, e depois não consigo vender nada, ou como é que acontece? Essa parte de monetização não entendi, não ficou muito claro para mim. Perfeito, Igor. Essa pergunta sua é muito prática mesmo, na real mesmo, como é que acontece. Bom, perceba que nós somos um marketplace, né, que tem todo tipo de serviço. Então, de fato, nós temos aqui, até isso é o motivo do nosso prêmio FINEP, né, a gente ganhou dinheiro da FINEP para desenvolver o algoritmo. Então, a gente tem toda uma ciência de dados aqui para entender o que a rede está precisando de mais, né, que segmento que ela está precisando. Então, de fato, todos os dias, né, às 3 da manhã, a gente roda um algoritmo e tem um limite de adiantamento de crédito para todo mundo da rede, baseado no segmento, baseado na cidade, o que demanda está sendo necessário. Então, de fato, é possível a empresa entrar sem ter vendido nada e ter um crédito já para comprar outras coisas? Sim, isso é possível. Varia de segmento para segmento. O próprio Hélio comentou essa questão de produtos, né? Produtos são mais raros e, consequentemente, são mais desejados. Então, sempre que entra alguém de produto, ele tem proporcionalmente um adiantamento maior do que o pessoal de serviço, que o item dele é mais demandado. Então, tem todo esse algoritmo por trás. Então, perceba, quando você... Vamos colocar aqui os dois modelos. Primeiro modelo, a empresa entrou, ofertou os produtos e serviços dela, vendeu, vamos supor, 10 mil X, ok, que seriam 10 mil reais. Até aí ela não pagou nada. Opa, ela tem um serviço para contratar de 3 mil X. Ok, quando ela contrata 3 mil X desse outro prestador de serviço, ela paga 300 reais. Nesse momento ela paga, a comissão é em reais. Importante esse ponto. E eu não tiro nada do X, não. Então, eu contratei a Ana, que é advogada, então paguei 3 mil X, saiu 3 mil X da minha conta, chegou 3 mil X na conta dela. E eu paguei 300 reais. A Ana não pagou nada, porque nesse momento ela vendeu. Quando ela for comprar, ela vai pagar alguma coisa. Lembrando também que tem uma série de gamificações no próprio site, o que permite que quando o cliente indica outro cliente, ele começa a não pagar a comissão. Então, assim, eu estou falando, a comissão máxima que a pessoa paga é 10% e só paga na compra. Então, é dessa forma. E ela é em reais. Então, eu não tiro o X da rede. O X fica circulando nesse formato. A segunda característica, Igor, é quando a pessoa entrou e não vendeu, mas ela quer consumir alguma coisa, ok? Ela tem uma possibilidade, dependendo do segmento dela, de adiantamento de crédito. Esse adiantamento acontece, cai na mão dela e ela faz a aquisição. Ela tem 3 meses para pagar o que ela deve. E aí a gente tem, o algoritmo também começa a ofertar mais os serviços dela. Logicamente, não tem como ela pedir adiantamento sem colocar oferta.
Então, a primeira etapa, ela de fato está disponível para vender os produtos e serviços dela na plataforma. Nesse sentido, aí a plataforma começa a vender. A penalização existe, é só se de fato, porque quando a gente adianta crédito e a pessoa colocou as ofertas, a gente só penaliza a empresa se ela de fato não entregar o que ela propôs a vender. Mas se ela estiver entregando e a gente não vender, a gente renova o prazo dela e começa o algoritmo forçar a venda dela, né, para alguém que queira. E aí o próprio algoritmo vai escalando quanto que ela pode emprestar. Logicamente, pessoas que têm produtos mais desejáveis acabam naturalmente tendo adiantamentos maiores, né? Isso é meio lógico. Se essa empresa está contribuindo muito com a rede, e ela precisa fazer compras grandes para continuar contribuindo, ela tem adiantamentos maiores. O pessoal que o produto dele não é muito, ele acaba fazendo transações menores ali. Isso o próprio algoritmo vai se ajustando. Mas, de maneira geral, são esses dois cenários possíveis. A pessoa entrou sem crédito e vende, aí ela tem crédito para comprar, e a pessoa entrou sem crédito, pega um adiantamento primeiro, compra para depois vender. Tem essas duas possibilidades. Para não tomar muito tempo, só para última pergunta da parte, quando vocês começaram, tinha uma quantidade de X na plataforma. Hoje em dia tem uma quantidade maior e essa quantidade vai aumentando. Porque o mercado agora não inflaciona? Vamos supor, você pode botar uma quantidade gigante de X na plataforma. Como é que é definido esse dinheiro que está rodando, o preço na plataforma, para não inflacionar, para num produto você começa a liberar crédito de X à vontade, para não inflacionar essa plataforma? Não sei se eu fui claro. Excelente pergunta. Esse é nos Estados Unidos, como eles já estão mais evoluídos, né, que a gente, eles já tiveram, né, já está regulamentado totalmente esse modelo, né? E o que a gente tem aqui, teve uma audiência pública semana passada, justamente para a gente formar porque assim, a gente não tem problema nenhum com a legislação atual, a gente não faz nada que fere a legislação, mas não há uma legislação específica sobre permuta multilateral, que é o que a gente está fazendo agora, né? Junto com deputados, logicamente, que a gente não legisla, né? Mas isso ainda está sendo definido de como é que é qual a regra dos volumes de X. A gente tem um algoritmo, né, que foi esse eu disse que a gente ganhou dinheiro da FINEP para fazer, que gera isso aí, que fica realmente vendo quanto que X precisa na rede, que é a moeda, para não estagnar, ao mesmo tempo não inflacionar. Então tem um ponto ótimo, que é distribuído baseado em regras para cada segmento, né? A gente entra em cada segmento baseado em quanto que esse segmento está contribuindo e sendo demandado pela rede. Mas existe um algoritmo próprio, mas não existe uma lei ainda falando dessas regulações aí, entendeu? Como existe no sistema bancário, por exemplo, que já está muito mais maduro que o nosso. Nós somos a inovação do sistema bancário, né? Então ainda tem que cumprir alguns passos. Obrigado. Qualquer coisa, outras dúvidas, eu mando aí por e-mail, entre contato. Obrigado, Rafael. Perfeito. E, Ana, eu queria deixar à disposição do Igor, Hélio, João, todo mundo, o meu contato, depois eu vou te passar, pode passar o meu contato direto, quero muito esclarecer, sei que eu sou um evangelizador desse modelo de negócio, né? Tem muito ainda a conquistar ainda, então realmente muitas dúvidas virão, é natural isso aqui. Depois você pode me passar, Rafa, porque eu acho que na hora até de a gente começar a falar para o próprio cliente, vão surgir outras dúvidas, né? Então, o cliente vai ficar com algumas dúvidas que talvez a gente ainda não saiba responder. Então, é ótimo, sim, pode passar, tá bom? Perfeito. Júlio? Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Perfeito. Rafael, obrigado por compartilhar esse diferencial aí, eu achei muito legal. Acho que até me perdi no site aqui vendo coisas, achei super interessante a proposta. Eu acho que duas coisas interessantes para a gente poder viabilizar aqui o compartilhamento com os nossos empresários, pensar como que a gente pode fazer, né? E aí eu peço, né, que você, em algum momento, compartilhe com a gente modelos de texto para que a gente possa, ou folders que a gente possa compartilhar via WhatsApp, né? Porque hoje a principal forma de comunicação que a gente tem com o empresário é via WhatsApp e também por e-mail. Então, se você tiver modelo padrão que possa compartilhar conosco, eu acho que é uma alternativa legal. Você falou que tinha umas atividades que são lives, né? São atividades síncronas, né? Que acontecem em tempo real. A gente está na etapa final para finalização do ciclo atual. Então, até o dia 30, a maioria dos ALIs eles vão estar muito engajados. Então, a gente, às vezes, comprometeu um momento da semana
para uma atividade que é online, às vezes é comprometer também a finalização para alguns dos colegas. Então, se você tiver condições de fazer agendamentos de atividades para depois do dia 1º/7, que é quando o ciclo atual acaba, e a gente ganha janelas, assim, a gente ganha, os empresários ficam livres para fazer outras coisas. Então, aí a gente consegue fazer um agendamento bem eficiente com eles. E aí a gente junta empresários do ciclo atual e empresários do ciclo anterior também, que foi finalizado em fevereiro. Eu acho que são só 2 pontos que eu acho que são interessantes para trabalhar mais a operacionalização desse compartilhamento. Tá bom? Perfeito. Júlio, excelente. Nós temos 22 pílulas de 30 segundos que mostram assim coisas como modelos de uso. Por exemplo, um modelo muito tradicional é usar... A empresa não tem dinheiro para fazer mídia, então faz com a gente mídia através de permuta. Então isso é uma coisa. Então a bonificação de funcionários é outra coisa também, né? A gente agora fechou, mas a gente usava muito Ventaragano, que permuta muito. Terceiro item, tem pílula explicando como empresas fazem o B2E, que é o Business to Employee. Elas, né, que é isso que eu falei, elas remuneram o funcionário, tem gente que faz com cliente, bonifica o funcionário. Então tem algumas aplicações que eu vou te mandar aí, já isso tudo no modelo já para a gente colocar de WhatsApp, então isso aí pode deixar que eu me comprometo a mandar para vocês aí. Quanto ao webinar, né, é importante dizer que cada um de vocês eu quero atender pessoalmente. Quando eu falo webinar que existe e é semanal, e realmente existe esse mês e vai existir o mês que vem também, é um horário fixo ali para atender os clientes. Então, é uma agenda que eu não precisa mudar, porque ela, de fato, é semanal e estão os horários ali para quando tiver algum cliente que vocês falam da ideia, né? Precisa falar pelo menos o básico da ideia, para o cara saber o que é, mas a explicação profunda pode jogar para o nosso site. Mas, assim, atenderemos agora em junho e em julho também continuaremos com atendimento. Quanto a trabalhos mais específicos, Júlio, eu acho que esse assunto que a gente está fazendo com o Sebrae ABC, que são as rodadas de negócio, né, em permuta, eu acho que é uma coisa mais palpável para a gente realmente fazer. É importante dizer, eu queria ser muito transparente com todos vocês aqui, e eu estou no business há 10 anos, né, então eu sei como é que é isso aí. De início, quando a gente fala com o cliente, ele tem um certo preconceito com permuta. Fala, não, eu preciso de dinheiro para pagar minhas contas. Ele fica nessa vibe, porque ele está no paradigma ainda que ele acorda de manhã, ele tem que trazer dinheiro para a empresa para pagar as contas. Mas ele esquece que essas contas podem ser pagas em permuta também, só que ele tem que vender em permuta e comprar em permuta, porque a pessoa fica com a sensação seguinte, preciso vender em dinheiro e comprar em permuta, mas não tem jeito, você tem que faz parte de um ciclo. E lembrando que assim, o próprio cliente tem total domínio sobre a oferta. Se ele quiser tirar a oferta nesse momento, minha taxa de ocupação está chegando perto de 100%, tira a oferta. Se ele quiser colocar só um produto tal, e que ele tem ociosidade, os outros produtos não têm, então assim, ele tem total autonomia de vender, estou entrando com mais crédito, então vou tirar aqui um momento. Então o software tenta achar um equilíbrio. Tem gente que movimenta com a gente 1.000x por mês, tem gente que movimenta 50.000x. São portes diferentes de empresa. Eu costumo falar que você anda no centro de São Paulo, você vai ter gente que ganha R$1.000 por mês, você vai ter gente que ganha R$1 milhão por mês. Os dois cruzam na rua aí. O cara que ganha R$1 milhão por mês, ele gasta muito mais do que o cara que ganha R$1.000 por mês, mas estão dentro do mesmo ecossistema. A X-Política acaba sendo isso. Tem empresas pequenas, tem prestadores maiores, e assim a gente gira, né? Então, é importante quebrar um pouco esse paradigma de que a gente precisa vender em reais, nem os reais mesmo, porque nenhum de nós comemos reais, né? O que acontece é que o real é um meio, né, de adquirir o que a gente precisa. A X-Política acaba sendo isso. Perceba o que acontece na crise. Todos nós somos prestadores de serviço de algum jeito, aí temos pouco dinheiro, a gente se apega ao pouco dinheiro que temos, estamos ociosos aqui, a Ana se apega ao pouco dinheiro, ninguém compra de ninguém, fica todo mundo em crise, todo mundo acaba tendo uma reação negativa sobre o negócio, todo mundo ferrado. Mas se a gente começar um comprar do outro aqui, a gente atinge o que a gente precisa, eu começo a saciar as minhas necessidades empresariais e pessoais com o que eu estava parado aqui. E aí começa, essa é a inteligência do negócio, né? Porque assim, de início eu não preciso do dinheiro para pagar o negócio, mas não funciona assim, né? A vida é um ciclo, né? Então você tem que também
poder comprar em permuta para aliviar seu caixa. Um modo diferente de ver a questão do caixa, né? Perfeito, perfeito, Rafael, obrado. Rafa, Posso fazer uma pergunta? só um minutinho, já te libero, tá? Você teria alguns indicadores para você também falar um pouquinho, por exemplo, quanto por cento, né, de ociosidade foi resolvido para tanto por cento das empresas que entraram na permuta, né, da X por Y? Olha, indicadores desse formato, e até porque são segmentos bem distintos, eu não teria nesse sentido. Eu tenho alguns casos específicos, por exemplo, a rede hoteleira. É muito fácil de ver, né? Em cidades que são menos de lazer e mais de business, né? O fim de semana dos hotéis é muito ocioso, né? Geralmente. Então, a gente consegue ajudar bastante nesse mix aí. Gráficas, né? Em períodos, a gente consegue ocupar, né? Ela vai tocando o business dela sem ocupar a capacidade, e a gente encaixa produções ali no momento de máquina parada. Isso também é muito, muito interessante. Todos os profissionais liberais, né, que têm ali dentistas, advogados, que conseguem, né, gerenciar o seu tempo, psicólogos, isso acaba sendo muito interessante também. A parte de escola, né, escola, principalmente agora com a pandemia, o número de ociosidades foram em cima. E ela tem muitos gastos, ela precisa de tinta, ela precisa de reforma, ela precisa capacitar os professores, ela precisa de uniforme. Então, assim, para ela, ocupar uma cadeira vazia, que ela iria ter perda, né? Ela iria não ter aquela receita, para poder pagar as despesas, é muito interessante. Importante dizer também, gente, que isso foi outra reportagem que a gente saiu no Valor Econômico, a gente começou a ser aplicado agora para a resolução de conflitos entre devedores e credores. Então, se tem uma situação, o Júlio é devedor e a Ana é a credora. A Ana está aí 3 anos tentando receber, não recebe, o nome do Júlio está sujo. Vem vocês dois aqui. Ana, você está nessa situação, você não vai receber. Não precisa dar desconto, tal, vai no preço cheio mesmo, vê alguma coisa aqui na X por Y para você consumir, que o Júlio vai prestar serviço para outra empresa aqui na X por Y e vai conseguir receber. Gente, isso é fantástico, isso assim dá gosto de ver. A gente já teve em situações, inclusive trabalhistas, né, no Ministério do Trabalho, resolvendo problemas dessa natureza, onde o patrão pagou em permuta, o funcionário aceitou, porque ele já tinha com que gastar. Então, na verdade, a gente tem, né, um público atual de 65 milhões de devedores no país, com o nome negativado, por motivos, né, que são bobos em algumas vezes, né, e não resolve para ninguém, não resolve para o credor e nem para o devedor. Então, a gente começou a ser aplicado também nessa situação, que não é bem uma ociosidade, mas é uma inadimplência, né, que também é um caso para escolas. A gente foi muito eficiente nisso, vários pais não conseguiram pagar a escola e a gente começou a fazer os feirões de conciliação em permuta multilateral, e começou a resolver um monte de coisa. Para a escola foi bom, porque ela não fica ali com aquele pendente, não tem que pagar 20% para advogado, e já resolve, porque ela já começa a pagar os fornecedores que ela precisava também para higienizar a escola, para fazer as coisas, mudar ar-condicionado e tal. Então, a gente tem essa aplicação também de recuperação de crédito. Nossa, essa eu não sabia. Muito boa, gostei. Nossa, ajuda muito. Tem gente falando, Ana, que essa parte do business vai ser maior do que o business de ociosidade, porque tem tanta gente devendo nos outros, e é muito inteligente fazer isso. Você percebe que assim, todo mundo fica negativando todo mundo, você vai ver, tá todo mundo ferrado e todo mundo ferrando o outro também, sabe? É uma coisa doida que está acontecendo no Brasil. Nossa, muito bom, gostei. Outra dúvida aqui que a gente tem, estou pensando nos empresários que a gente atende, né? Por exemplo, a gente pegou um grupo grande de empresários de eventos, que os caras não estavam faturando nada quando entraram e continuam sem faturar. Você tem algum caso de sucesso aí, por exemplo, voltado para essa área, que fez alguma permuta, que funcionou? Porque talvez também é uma luz para esse segmento, né, que está precisando de bastante ajuda. A gente o pessoal de eventos sempre foram clientes interessantes para a gente, né? Porque eles também sempre tinham ociosidade, têm a estrutura pronta e tal. Realmente a pandemia veio, e aí tem uma parte legal, né? Que o evento não poderia acontecer. Então isso acabou complicando a nossa vida também, porque a gente não consegue ajudar se o cara não consegue fornecer o produto e serviço dele. Existiram algumas empresas que fecharam, e a gente acabou vendendo os produtos dele aqui na XP. Então a gente ajudou eles a mudar de ramo. Então, a gente fez isso também é outra atuação nossa. Tem gente que quer mudar de ramo,
Só que ele não consegue, né? Assim, ele tem que vender o que ele tem, o estoque, seja de roupa, alguma coisa. Então a gente faz isso na permuta e o cara tem X o suficiente para começar um novo negócio e não fica perdendo tempo amarrado no negócio anterior. Isso acontece. Agora, a gente começou a fazer alguns eventos específicos aqui, mas tudo baseado na lei também, que a empresa de evento teve que se adaptar. Não era bem o que ela fazia, mas sim a gente trouxe uma nova abordagem para ela. Então, mas a gente confessa que nesse ramo, por uma exigência da lei aí, a gente está tendo problemas para ajudar. Então, na escola não. Na escola a gente foi mais efetivo porque a lei, né, permitiu, ela teve uma queda, a gente conseguiu recuperar o número de alunos e ela pôde funcionar. Então aí é um pouco diferente. Bar, escola, a gente conseguiu ser mais efetivo. Os eventos, acredito que vai ser daqui para frente que a gente vai conseguir ajudar mais, né? Não, mas perfeito, só de ter essa ideia também, dessa possibilidade de ele se desfazer, né, na verdade, do que se ele for trocar de atividade, já é uma saída, porque teve gente que realmente não é nem por opção, né, foi obrigado a sair da área, enfim. Obrigada, Rafa. E esse assunto, Ana, assim, acaba sendo... Eu tenho relatos aqui de pessoas, por exemplo, fechou uma papelaria. Aí pegou todo o estoque de papelaria e ocupou um quarto da casa da pessoa. Então, assim, até do ponto de vista psicológico, isso é problema. A pessoa sobrecarrega a família dela, ocupando um quarto da casa, então a família tem que se reajustar. Fica olhando para aquele estoque ali que ele tem um pensamento não tão bom, porque ele acabou de quebrar, tal, tem umas histórias assim. Então, e também não consegue monetizar aquilo para começar outra coisa. Então, no fim do ciclo de uma atividade, pode ser o início da outra. Só que se você demorar muito tempo, você acaba perdendo seus 30 anos, seus 40 anos, e isso você fica amarrado num estoque, num negócio, depreciando, sendo que dá para você começar um novo negócio, né? Então, a gente tem muito esse papel também, de um negócio sendo vendido para o outro em permuta e o cara gira mais rápido, sabe? Perfeito, obrigada. Júlio queria perguntar. Acho que o Hélio queria falar, né? Não, só fiquei pensando que eu não vou pagar mais ninguém agora. Quem quiser resolver problema comigo vai ter que fazer parte da X por Y aí para. E aí, Rafael, só uma coisa, vocês estão só com negócios formalizados, né? Aquele negócio que, enfim, começou e ainda não se formalizou, não tem como aderir ainda ao vocês aí. Né? Tem sim. A pessoa pode se cadastrar no CPF sem problema nenhum. Quem não tem, né, assim, como aderir, é quem não fornece nada, nenhum produto ou serviço. Então, perceba, quem estiver fornecendo, seja artesanato, seja alguma coisa, não esteja formalizado, todo mundo que fornece algum produto ou serviço, seja um freelancer, tem espaço dentro da X por Y. Então, essa visão de que ter algum produto ou serviço para vender é o que é necessário. Não precisa ter necessariamente o CNPJ. Pode ser CPF, okay. Sim. Ok. Não é o nosso caso de clientes, né? Mas, enfim, em geral, no mercado tem muita coisa aí acontecendo, né? Coisa interessante, inclusive. Isso aí, obrigado. Júlio tinha levantado a mão? Acho que não, né? De antes. Pronto. Pessoal, mais alguém quer tirar mais alguma dúvida com o Rafael? Ou vamos deixar para futuramente, quando a gente indicar para os empresários? Acho que o futuro, né? Pelo menos agora. Acho que foi super esclarecedor, Rafa. Você tirou pelo menos as dúvidas principais que surgem, né, no momento que a gente fala da plataforma, e com certeza virão mais. Mas me passe seu contato, eu passo para eles, e aí você fica também à vontade para conversar com os agentes aqui, né? Não precisa passar por mim, não. Então, ficou com alguma dúvida, já conversa com o Rafa, que provavelmente vai ser mais rápido do que passar por mim e chegar até o Rafa, tá? Essa apresentação você vai compartilhar com eles? Eu vou, estou à disposição. Não sei se eu estou até mandando meus contatos aqui, para que eu consiga compartilhar com todo mundo. E tem mais material, né? O que o Júlio pediu, eu consigo. Tem materiais muito interessantes aí que eu acho que são mais esclarecedores aí para a gente treinar as pessoas. Porque realmente esse momento, a parte do treinamento, que é a questão que eu acho que é mais pesada, sabe? Entender o que é mesmo. Agora tem um ponto, Ana, que aí eu queria que você falasse com o Adriano, porque é um ponto que eu acho que a gente teve um grande trabalho aqui, eu tive que mudar toda a nossa política de dados justamente para entregar os dados para o Sebrae. Então a gente está numa esteira com o Sebrae muito interessante, né? Porque a gente teve essa aprovação via API e os dados, o que a gente trouxe, vai contar como atendimento,
Então, por exemplo, se a gente fizer uma rodada de negócios com os ALIs, com os clientes dos ALIs, isso conta com já está num formato que já chega no padrão da auditoria, o próprio Adriano validou isso aí lá com o Guilherme, então a gente tem um modelo que ajuda bastante aí vocês também, porque o que eu estou percebendo agora com o Sebrae é que eu vejo as pessoas também, parece que o nível de metas aí tá muito tenso, né? Então, aí por isso a gente mudou a política de dados, eu mudei o nosso contrato aqui, justamente para poder atender o Sebrae. Então, eu queria que vocês usassem e abusassem disso, porque a gente conseguiu agora, de fato, ter aprovação da auditoria, o jurídico validou, então tá tudo certo nesse ponto também. Tá. Rafael, em relação à rodada de negócios, né? Qual que seria o número que a gente precisaria aí de clientes? Porque, por exemplo, pode ser alguma ação para a gente fazer com os empresários do ciclo 1 e do ciclo 2, né? Mas aí seria interessante a gente saber quais são as regras, então, quantos que a gente precisa de inscritos para poder realmente funcionar, né? Excelente. Ana, quanto maior a diversidade, melhor. O que é a nossa rodada? A gente fez um negócio que não nesse caso, Júlio, não é síncrono. A gente preferiu fazer assíncrono, porque a gente fez uma rodada com a ABC e não foi legal. A gente pegou, o ABC que indicou alguns clientes, um pessoal mais simples, e aí tinha gente na rua, né, fazendo rodada dirigindo, aí o nível de etiqueta das pessoas acabou sendo ruim. O que a gente definiu? Olha, vamos fazer um pitch. Então, para eu garantir a qualidade, eu vou fazer curadoria do pitch, aquele empresário vai falar o que ele faz, vai se apresentar tal, embaixo vai ter as ofertas, então a gente fez um modelo e já está pronto, né, para a gente rodar em Diadema, em Jundiaí, com esse modelo de pitch. O que a gente está estimando, né, para ficar uma rodada bem diversa, é ter 100 clientes. E aí, logicamente, o software tem a inteligência, né, não vai apresentar, se você é de uma agência de marketing, não vai apresentar para outra. Então, e você vai vendo, né, então a pessoa começou a rodada. Então, eu estou vendo a Ana apresentando o business dela. Vamos supor que deu 20 segundos, eu não gostei, já passo. Opa, aí o Júlio está apresentando, ele é de imóveis planejados, eu gostei. Então, só que eu não quero falar com ele agora, eu já favorito a empresa dele. Passei, aí vem o Igor. O Igor está falando da empresa dele, opa, já quero falar com o Igor agora. Então, tanto no aplicativo quanto no site, eu já consigo entrar em contato com o WhatsApp na hora, eu paro a rodada, porque ela não é síncrona, já começo a falar com o Igor sobre o negócio. Se eu quiser, aí vem o Hélio. Putz, o Hélio já estou vendo as ofertas dele aqui embaixo, eu quero comprar. Então, eu já compro a oferta. Então, é uma rodada bem dinâmica, é uma rodada de fato de negócios, não é só de networking. E a gente tem relatórios no final, né, tanto para o Sebrae quanto, né, para vocês aí, ó, quem viu quem interessou por quem favoritou quem, e todo mundo, né, aquele formato do evento lá que a auditoria do Sebrae pede, a gente já está mandando via API também. Então, a gente vai mandar um relatório bem feito aí do que tem para fazer. Então, realmente, é uma ferramenta dentro da ferramenta, né? A rodada de negócio acaba sendo uma ferramenta mais prática e a gente tem toda a estatística aí para mandar para vocês aí de quem viu tantos segundos de tal vídeo e a gente consegue ver os interesses das pessoas, né? Mas o número, né? Respondendo essa questão do número, 100 seria um número interessante para a gente ter uma diversidade. Porque quando, assim, eu vou vendo que a Ana tem interesse nesse tipo de coisa, aí a Ana tem um perfil parecido com o do Igor. Se o Igor comprou ali, o software começa a direcionar, recomendar outro cliente para a Ana. Para a gente conseguir ter essa matemática bem feita, a gente precisa de um volume de empresas razoável, né? Mesmo que ela não veja o 100, mas assim, que ela consiga ter uma amostragem suficiente. Então, acho que o número 100 é um número razoável para a gente começar as rodadas. Eu vou conversar com o squad. A gente tem um squad na capital, né, dos gestores do Ali. Então, talvez até por ser algo novo, né, se a gente juntar os 6 escritórios regionais, talvez seja mais fácil para a gente conseguir um número maior de interessados. Mas aí eu converso depois com você melhor sobre essa questão, tudo bem? Perfeito. À disposição. Igor? Pergunta. Rafael, só uma pergunta. Eu tenho pensando em futuros clientes, eu tenho uma cliente que ela tem uma agência de viagem. E ela vende experiências, vamos supor. Só que ela tem um custo de aluguel do aluguel do lugar, do instrutor. Ela poderia oferecer numa plataforma só o serviço dela. No caso, vamos supor, ela cobra R$300, do pacote dela de 1.300 é o serviço dela de reservar, de fazer tudo, e cobrar fora os 700, que é o aluguel do espaço, é uma experiência diferente.
Ou não? Eu não posso meio que oferecer uma parte e vincular o pagamento fora? Como é que funciona? Ô, Igor, a gente tem uma política que não pode, assim, nesse caso aí, passaria na política, mas, assim, de maneira geral, não pode ter venda casada, né? As pessoas não podem nos usar para captar cliente e tentar vender em reais, porque aí vai ter denúncia mesmo nesse sentido. Agora, quando é, por exemplo, carros, né? Venda de carro aqui, tem taxa do Detran para pagar. Logicamente, a taxa é em reais e vendo o carro em X. Então, a gente não aceita venda meio a meio, né? Parte em reais, parte em X. Mas quando para quem ela está pagando é diferente do CNPJ, esse caso é aceito. Então, nesse caso que você falou aí, ela está prestando o serviço dela, mas o serviço dela, a experiência é feita num outro local e nesse local ele não está na X por Y. Mas a experiência que a gente tem é quando o cliente está aqui, quando tem que pagar alguma coisa em reais, a taxa de conversão é bem inferior. Então, o cliente está disposto aqui, até pela nossa política, a comprar tudo na permuta mesmo. Então, quando tem alguma taxa, é menos provável que se venda, mas sim é possível que tenha uma oferta nesse estilo que você mencionou. Obrigado. O Hélio queria falar alguma coisa? Sim, quero fazer uma pergunta, Rafael, só se você tem aí em porcentagem ou número absoluto a quantidade de negócios por segmento, mais ou menos, alguma coisa do gênero. Não, a gente gira um total de 5 milhões mês de transação, sem contar os imóveis, né, que é imóvel, mas esse é o nosso volume. De maneira geral, eu vou te dar os dados mais gerais, assim. Quem transita mais? Alimentação e mídia. São os dois business que... Mídia é por tickets maiores e poucas transações, alimentação por tickets menores e muitas transações. Então, esses dois business têm destaques no volume total, entendeu? Mas aí tem uma combinação grande, né? A parte de gráfica é muito feita, a parte de reforma é também muito desejada, a parte de salão de beleza é muito desejada também, roupa também. Então, assim, tem para todo gosto, mas eu diria que os dois business maiores é alimentação fora do lar e a parte de mídia, né? Mídia aí entrando desde a agência de marketing até, de fato, a mídia propriamente dita, rádio, TV, jornal, outdoor, painel de LED, etc. Maravilha. Obrigado, Rafael. Importante dizer, gente, que esse número que a gente está movimentando, por que a gente está chegando, assim, a gente tem um volume baixo, né, perto do que a gente está vendo. Porque esses 5 milhões, basicamente, a gente movimenta numa cidade 10 vezes menor do que São Paulo, né, que é Goiânia, né? Então, a gente agora, entrando em São Paulo, o objetivo é, de fato, ter números bem mais expressivos, né, do que esse número que a gente tem. Então, e vendo os passos que outros países estão dando, esse número não é nada mesmo perto do potencial que a gente tem. Vocês vão se impressionar quando vocês abordarem os clientes de vocês com essa questão da ociosidade. Todos têm, é difícil assumir, muitos não gostam de assumir, muitos não sabem medir, mas todos têm, é um desperdício mensal de todos eles, né, que eles poderiam estar usando em benefício próprio, porque vocês sabem muito bem que eles precisam de consumir uma série de coisas que eles não têm caixa para consumir, né? Rafa, obrigada. Desculpa aí a gente tomar seu tempo, né? Mas eu Que acho que foi isso? super esclarecedor. E é isso, você falando é muito diferente, né? Porque você tem as informações aí do que eu fazer só o repasse para eles. Então, obrigada por ter se disponibilizado a vir aqui conversar com eles, né? Por ter deixado seus contatos aqui. Tenho certeza que é uma ótima solução para a maioria dos nossos clientes, né? E isso que você trouxe, eu acho que é o futuro da economia. A gente vê muitos países na Europa se movimentando para fazer isso. Aqui, como você falou, ainda estamos engatinhando, né? A gente fala engatinhando, mas você já está praticamente virando uma empresa adolescente, porque já tem anos aí, mas o mercado ainda está engatinhando. Então, parabéns aí pela solução e obrigada pela sua disponibilidade. Ana, eu que agradeço, obrigado por você ter me convidado, obrigado a todos aqui por ter a oportunidade, né, de deixar eu falar aqui, me ouvirem aí. Estou à disposição de todos, estão aí meus contatos, podem falar comigo diretamente no WhatsApp. Eu vou passar para você, Ana, mais material aí, tanto por e-mail acho que melhor por e-mail, né? Para você disponibilizar para eles também, e estou super à disposição de auxiliar no que for possível, sabe? Quero ser o melhor parceiro, falei isso para o Adriano, o melhor parceiro do Ali aí, do programa Ali.
mais eficiente aí. E acho que dá para ser, viu? Viu o Júlio falando aí, mas eu sinceramente, com esse assunto da API, e que a gente vai conseguir medir, porque uma coisa é o seguinte, quanto que foi eficiente, quanto não foi. Agora com a API a gente vai conseguir medir mesmo, sabe? Documentar. E eu acho que isso é relevante, por isso que eu repito mais uma vez aqui que a gente conseguiu isso, e eu fiz esforço aqui para realmente pegar o advogado de novo, mudar toda a nossa política de dados para poder ceder os dados para o Sebrae. Eu acho que no final do ano, quando a gente começar a medir, a gente já passou, antes da gente fazer, passamos agora 900 dados, 900 cadastros só para o Guilherme Amato. Então, 900 atendimentos que contaram lá na unidade de soluções. Então, isso acaba, né, sendo interessante dentro das métricas do Sebrae também. Com certeza, vai ser bom para todo mundo, né? Infelizmente, a gente é medido pelas metas, né? Então, tem essas questões que foi o que demorou a entrada de vocês, né? Mas tenho certeza que de agora em diante a gente vai fazer aí um ótimo trabalho juntos. Obrigada, Rafael. Estamos juntos. Obrigado mais uma vez. Pessoal, um bom dia para vocês. Bom dia, Rafa. Tchau, tchau. Obrigado. Pessoal, só vou pedir para vocês continuarem, só para a gente finalizar algumas questões.